Continuando então, como fica então a autoridade? A única autoridade então inquestionável é a palavra de Deus, segundo lugar, o testemunho do Espírito Santo, a consciência do homem, né? E a palavra de Deus, ela própria se coloca em cima da autoridade dos homens. Por exemplo, em Atos, quando os discípulos eles são açoitados ali pelos principais, né? E antes disso, eles respondem, né? Importa obedecer a Deus do que os homens. E nós devemos imitá-los, né? Imitar a fé deles, desses homens de Deus. E a própria palavra de Deus, Jesus, né? Diz que devemos crer nele, crer em Deus, né? E ele disse que enviaria o Espírito para os discípulos, enviaria sobre eles, sobre a igreja, e ensinaria a eles todas as coisas, né? Então a autoridade é a autoridade do Espírito Santo nos apóstolos e na igreja. E também o testemunho dele através dos mestres que ele mesmo institui, etc. Tá? Então essa é a autoridade de Deus. Tá? Então, além disso, né, além dessa autoridade, nós temos então agora, é claro, o suporte da tradição, mas a tradição ela não serve como autoridade na cosmovisão cristã. Antes ela é um norte, né, para que nossa mente, nosso entendimento, que nós temos a mente de Cristo, e nós comparamos coisas espirituais com espirituais. Devemos imitar o apóstolo Paulo também, ele mesmo diz. Podemos então agora testificar das coisas que são faladas ali, né, entre os mestres, etc., né, juntamente com a palavra de Deus e o testemunho interno do Espírito Santo. Então, assim nós formamos a cosmovisão cristã, né? Com cosmovisão nós formamos a visão de mundo, né, a visão de mundo cristã. Então, agora a questão se a questão agora que eu vou responder é do argumento circular. Se a palavra de Deus nós devemos crer porque ela mesma ela é auto-autenticadora, que seria possui em si a autoridade mesmo. A objeção é que seria um argumento circular, né? Para responder essa objeção é simples. Todo primeiro princípio, todo sistema de pensamento tem um primeiro princípio que em si próprio ele é auto-autenticador. Se alguém acha que pode raciocinar em cima do seu próprio raciocínio, ele toma o seu próprio raciocínio como primeiro princípio e ele diz que pode simplesmente basear todo o seu conhecimento naquilo que ele pensa, né? E isso então sem justificar essa própria pessoa que pensa assim. Então, ela acredita que o seu próprio raciocínio implique ou a sua razão autônoma, né, em um primeiro princípio. E ela não justifica isso, porque ela toma isso para si própria como verdade, mas o próprio raciocínio dela deveria responder à questão da autoridade. Por exemplo, o ser humano tem autoridade em si mesmo de fazer isso? De onde vem esse padrão imutável e absoluto, né? Se o ser humano simplesmente diz que decidiu ser assim, então tudo é arbitrário. Uma pessoa que decide então estuprar ou roubar ou fazer qualquer coisa ruim, ela sendo seu próprio padrão de pensamento, o primeiro princípio, está definindo o que é certo e errado, né? Então não é assim que funciona. Não funciona dessa maneira, né? Outros apelam para os sentidos como primeiro princípio, ou seja, inquestionavelmente acreditam naquilo que vem, né? Mas isso também é apelar para um primeiro princípio, né, obviamente, e sem checar se ele responde às questões últimas da vida. Então, a questão não é que nós estamos cometendo uma petição de princípio. A questão é que o primeiro princípio pelo qual nós vamos raciocinar, ele é por si mesmo auto-autenticador, ele deve ser, e ele deve conter em si mesmo
tanto a autoridade para isso, como a justificativa em si próprio para isso, né? O exemplo, a autoridade divina, né? E por necessidade não pode haver nada anterior a ele. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus e Deus é a autoridade máxima, se algo funciona como uma autoridade que autentica a palavra de Deus, esse algo já é a autoridade e não mais a palavra de Deus, ou seja, ela deixaria de ter autoridade em si própria, né? Mas sendo ela a palavra de Deus, ela deve ser por necessidade a autoridade em si mesma. Então, filosoficamente fica claro, né? Então, então se um primeiro princípio ele é improvável, ou seja, ele não pode ser provado por outro, senão a gente iria raciocinar ad infinito e não para mais. Como então nós vamos saber qual o primeiro princípio é a verdade? Então aí entra o que nós falamos de teste de coerência. Nós vamos ver se a cosmovisão apresentada, o primeiro princípio apresentado para aquela cosmovisão, responde às questões últimas da vida. E aí nós vamos para o próximo vídeo.